Governo federal destina 128 bilhões à recuperação do turismo do Amazonas. Amazonas já aplicou 793.142 doses de vacina contra a Covid-19. Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registra mais 829 novos casos de Covid-19. Governador Wilson Lima inaugura com a presença do presidente Jair Bolsonaro a segunda fase do meio centro de convenções da região norte. Mulher se apresenta como ganhadora do prêmio de 162 milhões da Mega da Virada. O prazo para a retirada do prêmio já se esgotou e o Procon vai periciar o bilhete. CBF realiza sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Confrontos já estão definidos. Eliminatórias da Copa do Catar. Brasil recebe a Colômbia no próximo dia 22 de junho. Taxa de atendimento de pacientes com Covid-19 estão acima de 90% em 14 estados e no Distrito Federal. Mortes por coronavírus apresenta tendência de queda pela primeira vez desde novembro último. Receita Federal abre consultas a lote residual de restituições. Catador de sucata é encontrado morto nas matas do Tarumã. O Jornal da Manhã, retransmitido por 26 emissoras de rádio e 20 serviços de som, 72 anos no ar, está começando agora. 5h51 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora do dia, principalmente à tarde e à noite. De acordo com o Climatempo, é de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros hoje. A mesma previsão de ontem. A umidade relativa do ar em 92%, a temperatura no momento está na marca dos 24 graus. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus centígrados. Chegamos aos 114 dias do ano e faltam agora 251 para terminar 2021. Dia de São Fidélis de Singbaringen. Também é o dia do boi. Dia Mundial do Jovem Trabalhador e o dia da recordação do genocídio armênio. Esta é a edição número 26.284 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 28 metros 61 centímetros. Já subiu 12 metros e 1 centímetro. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Fatos marcantes da história. Nascia em 1913 o cientista Noel Nuttels. O ex-presidente Ernesto Geisel visitava a França e a Inglaterra, obtendo empréstimo de 1,6 bilhão de dólares. Era inaugurado em 1936 o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Era anunciada pela França, Portugal e Suíça em 2007 a descoberta do planeta Gliese 581c, potencialmente habitável. Manaus 5h53. Local. 5h53, bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean Santos. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã, edição deste sábado. Vamos às primeiras notícias do dia. O Amazonas Shopping recebe neste sábado a exposição fotográfica Protagonismo dos Povos Indígenas em Manaus. O evento alusivo ao Dia do Índio, comemorado no dia 19 de abril, é organizado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC. A exposição ficará aberta das 10 às 20 horas no segundo piso, próximo da livraria Leitura. O Manauara Shopping será palco da exposição Davi Sayag, A Voz da Amazônia. 35 anos de história. Os painéis que narram a vida e a trajetória de sucesso do artista de voz vibrante e melódica ficarão em exibição no período de 24 de abril a 22 de maio. A exposição, composta de 10 painéis, narra a trajetória de Davi Sayag, que nasceu em Parintins em 1969 e conquistou não só o Amazonas, mas o Brasil e Portugal com sua voz inigualável. O Shopping Ponta Negra está sediando a exposição fotográfica virtual Exército 360 graus. A mostra acontece em parceria com o Comando Militar da Amazônia, CMA, e tem como objetivo comemorar o Dia do Exército. Os trabalhos ficam disponíveis no site shoppingpontanegra.com.br até a próxima segunda-feira. Segundo a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, a Priscila Furtado, a ideia é que a exposição proporcione uma imersão na vivência do cotidiano militar. E ainda conhecer um pouco mais sobre o trabalho de uma das instituições das Forças Armadas, disse ela.
São exibidos cerca de 80 registros realizados pelos fotógrafos e sargentos Emídio Medeiros e Fábio Guedes Filho, ambos do CMA. Manaus 5:55. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, alerta aos aposentados e pensionistas a estarem atentos ao golpe do empréstimo não contratado, que são aplicados por bancos e empresas financeiras de crédito que fazem depósitos em suas contas sem autorização e cobram as parcelas do empréstimo não contratado posteriormente. De acordo com o delegado Eduardo Paixão, titular da especializada, esse tipo de fraude é muito comum e ocorre corriqueiramente. Ele informa que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. A autoridade policial recomenda que aposentados e pensionistas mantenham bloqueada a função de empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS para evitar esse golpe. Segundo ele, o serviço de bloqueio e desbloqueio é gratuito, mas só pode ser solicitado por quem recebe o benefício, podendo ser feito diretamente no número 135 e ainda no site ou aplicativo Meu INSS. Em casos como este, a DECOM orienta a vítima a registrar 3 reclamações formais. Sendo a primeira no banco ou empresa financeira de crédito por meio do serviço de atendimento ao cliente, saque no Banco Central do Brasil, Bacen, e pelo telefone 145 e no INSS pelo telefone 135. Para realizar o BO, basta comparecer à especializada ou por meio do site www.delegaciainterativa.am.gov.br. A DECOM está localizada na Rua Desembargador Felizmino Soares, 155, bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul desta cidade. A Secretaria de Segurança Pública incinerou 2 toneladas de drogas da manhã desta sexta-feira aqui em Manaus. O material entorpecente é oriundo de apreensões realizadas durante operações policiais deflagradas no estado desde o ano passado. Esta é a primeira incineração de grande porte realizada pelo Sistema de Segurança em 2021. Todo o material entorpecente que será incinerado é fruto de apreensões realizadas durante as operações da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar do Amazonas. 5:57 em Manaus. Iranduba instala o comitê de crise para tratar da cheia de 2021, que deve deixar mais de 5.000 famílias desabrigadas no município. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Em reunião na manhã de ontem no auditório da Escola Isaías Vasconcelos, foi instalado o Comitê de Crise e Enfrentamento à Cheia de 2021 em Iranduba, formado pela Defesa Civil e representantes de todas as secretarias municipais. O comitê, que se reúne daqui a pouco às 9 horas, tem até a próxima terça-feira para atualizar o plano de contingência municipal, instrumento necessário a decretação de estado de emergência. Segundo o coordenador da Defesa Civil local, Wanderson Silva, faltam 39 centímetros para as águas atingirem o nível da enchente de 2012, a maior dos últimos 100 anos. O órgão já cadastrou mais de 500 famílias de áreas alagadas e a estimativa é de que cerca de 20.000 moradores ribeirinhos fiquem desabrigados, incluindo famílias de Cacaupireira, no Rio Negro, e comunitários da região dos Solimões. A Secretaria de Produção ainda não tem os números, mas adianta que os prejuízos foram grandes com a perda de hortaliças e de outros gêneros da agricultura familiar. O assessor da Controladoria Geral do município, João Vitor Santiago, e a presidente do Comitê de Crise e Enfrentamento da Cheia, Clícia Albuquerque, explicaram a dinâmica do trabalho que será feito pela equipe. O prefeito Augusto Ferraz vem se preocupando muito em relação a essa cheia e a gente criou esse comitê com a intenção de realmente adotar medidas, estratégias. Cada secretaria vai ter a sua função e a gente vai precisar necessariamente de abrigar essas famílias nas escolas, a gente vai precisar também das associações. Os próximos passos do Comitê de Crise e Enfrentamento à Enchente 2021 é reunir para compilar as ações que vão ser tomadas em prol das pessoas que estão sendo afetadas pela enchente. Em tempo.
Meus caros Eduardo Silva e Edson Melo, permitam-me saudar um profissional dos mais experientes do rádio jornalismo brasileiro, cujas origens remontam aos memoráveis tempos do telégrafo. E em quase 6 décadas de carreira, passou por todas as fases evolutivas desse veículo de comunicação até chegar a essa magnífica era das mídias sociais. Operário dos mais abnegados da informação, foi agraciado por Deus com uma saúde férrea, que permitiu-lhe seguir incólume em meio aos perigos da pandemia, contando aqui a história do mundo a cada manhã. Cordiais felicitações neste sábado ao meu mestre, orientador e amigo Paulo Guerra, diretor de rádio jornalismo da Difusora, que hoje aniversaria. Céus abertos sempre sobre a sua vida. E como dizia o velho Josué na crônica do dia, abre aspas, no desejo de sabê-lo sempre ditoso, fecha aspas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6 horas, 1 minuto, e nós fazemos nossas as suas palavras, J. Rai. J. Rai é um verdadeiro poeta. Quando ele resolve fazer uma dessas homenagens, é um verdadeiro poeta. E ao Paulo, o tapete vermelho do Jornal da Manhã, a nossa homenagem ao aniversariante do dia, que completa. Nós tivemos uma coisa de não dizer quantos. Vamos ficar quietos com relação. Não importa, aliás, não importa a idade que ele esteja fazendo outro, importa que a festa de aniversário do Paulo seja uma celebração de amor à vida. Exato, começa hoje e termina amanhã às 16 horas. Isso. Começa daqui a pouco. Paulo Guerra está aí, né? Há muitos anos na área de jornalismo, como se reportou o J. Rai, e ele faz isso não simplesmente pelo salário que lhe é pago para fazer o jornalismo. Ele faz com as forças do coração. Primeiro, esse é o grande prêmio da vida dele, é fazer o jornalismo com o coração. É um apostolado. De maneira que está aí Paulo Guerra, disposto, saudável, e estimamos que os próximos 365 dias da vida de Paulo Guerra sejam marcados, sejam pontuados pela felicidade, pela paz, pelo progresso, tanto no campo da matéria como no campo do espírito. Eu imaginei que você fosse dizer os próximos 365 anos. Vamos interagir com os nossos ouvintes através do aplicativo Mano. Um bom dia para o Cirino lá em Campo Largo, lá no Paraná. Deixa eu subir aqui que rapidinho começaram vários outros. Aqui, isso. Bom dia aqui em Campo Largo, no Paraná, ouvindo o melhor jornal do Rádio Amazonense. Abraço a todos, em especial aos guerreiros do QG do CMA, ano 1977. Um bom dia, selva, para essa tropa todinha. Deus abençoe abundantemente cada mais e mais. Parabéns, senhor Paulo Guerra. Parabéns ao Paulo Guerra pelo aniversário. Bom dia, escuta do jornal aqui no ramal. Tá indo muito rápido. No ramal da Morena. Aceito os parabéns, Paulo Guerra. Saúde. Bom dia, Edson Melo. Deixa eu segurar aqui. Bom dia, Edson Melo. Meus sinceros parabéns ao Paulo Guerra. Eu, Sheila, aqui em Santarém. Bom dia a todos. Bom dia, Hudson. Minas Gerais. Logo estarei em nossa Manaus. Muito obrigado a vocês. Bom dia, Capitão Paulo Valério, Capitão Valério. Quero aqui deixar minhas felicitações para o maior comunicador do Jornal da Manhã da Rádio Difusora. Ele ouve o Jornal da Manhã desde criança. Muito obrigado então aí ao capitão. Paulo Guerra recebendo parabenizações de lá de Canutama, zona rural do município de Canutama. Bom dia a todos vocês, muito obrigado pelas parabenizações ao nosso colega de trabalho, ao nosso colega de bancada. Eu vou voltar ao noticiário porque tá indo muito rápido aqui, não está dando para acompanhar. Valdino Castro, 6 e 8, lá desde Urucará. Bom dia, Valdino. Bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. O município de Urucará recebeu a visita da equipe administrativa do Sebrae Amazonas. Na oportunidade, foi discutido o desenvolvimento do município. O encontro contou com a presença de autoridade local e foi muito produtivo. Na pauta foi debatido as necessidades da cidade no âmbito do empreendedorismo. O prefeito Henrique Falabella afirmou: somos uma cidade com potencial para o desenvolvimento econômico e cada vez mais sabemos da necessidade de criarmos um ambiente favorável para o fomento às nossas empresas e ao empreendedorismo local. E finalizou: estamos dispostos a estreitar ainda mais nossos laços com o Sebrae Amazonas para o crescimento econômico do nosso município.
Eduardo Silva, nossa homenagem ao jornalista Paulo Guerra. Parabéns pelo seu aniversário. Valdino Castro de Urucará para o Jornal da Manhã. Obrigado, Valdino. São agora 6h09 em Manaus. Pecuaristas de 41 municípios do Amazonas têm até o próximo dia 30 para vacinar bovinos e bubalinos de todas as idades contra a febre aftosa. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, ADAF, alerta que a imunização é um compromisso do produtor para a manutenção do status sanitário livre da doença e que o não cumprimento dessa obrigação gera multas e restrições. Essa etapa da campanha, iniciada no dia 15 de março, contempla os municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anuri, Atalaia do Norte, Altazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Carrapiranga, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Atumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba. Com formato inédito, 100% online, a nova temporada do torneio SESI de Robótica First Lego League está agendada para o dia 15 de maio com o tema Replay. E já rende projetos inéditos das equipes das escolas SESI de Manaus, Iranduba, Itacoatiara e Parintins. Desafiados a repensar em espaços e atividades para a qualidade de vida com foco na realidade atual, os alunos utilizam o acesso remoto para conectar ideias com jogos interativos, programas de TV e aplicativos com a tecnologia de realidade aumentada. O turismo do Amazonas receberá recursos da ordem de 128 milhões de reais destinados à recuperação do setor após os impactos ocasionados pela pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito na sexta-feira durante a inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro e do governador do Amazonas Wilson Lima. Os recursos serão liberados via governo federal por meio do Fundo Geral do Turismo do Ministério do Turismo, como informou o ministro do Turismo Gilson Machado. Nada é igual a uma experiência de turismo como o estado do Amazonas oferece. Contemplação da natureza, etnoturismo, turismo gastronômico. Temos um desafio pela frente. O Brasil sempre foi um país que exportava turistas. Nós mandamos para o exterior 11 milhões de turistas por ano, mais do que uma Suíça. E hoje, devido à pandemia, esses brasileiros estão aqui viajando dentro do Brasil. Estão conhecendo o nosso país e o que é melhor, estão se deslumbrando com ele. E aqui na Amazônia não podia ser diferente. 6h12 em Manaus. O governo do Amazonas vai ampliar o plano Gira Leitos, lançado em outubro do ano passado para reduzir, por meio da realização de cirurgias ortopédicas no horário noturno, das 19 a 1h da madrugada, a lotação dos 3 principais prontos-socorros da rede estadual de saúde. Na nova fase, o plano está sendo institucionalizado pela Secretaria de Estado de Saúde, incluindo as cirurgias ortopédicas noturnas na rotina dos hospitais e pronto-socorros João Lúcio Machado, 28 de agosto e Platão Araújo. O objetivo da Secretaria é ampliar a oferta de atendimento ortopédico nos prontos-socorros, considerando a alta demanda e a pressão que os traumas ortopédicos exercem nas unidades de urgência e emergência. Manaus, 6h12. Itacoatiara vai completar 147 anos amanhã, domingo, dia 25 de abril. Manuel Cruz tem os detalhes. Itacoatiara é a terceira cidade mais populosa do interior do estado, com aproximadamente 103 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Neste domingo, dia 25 de abril, a velha Serpa, como é conhecida, irá completar 147 anos. O secretário de Cultura, o escritor Francisco Gomes, falou da importância do município para o desenvolvimento econômico do estado.
E Itacoatiara tem muitas potencialidades sociais, econômicas, né, e culturais, né? No aspecto econômico, nós temos peixe, nós temos madeira, nós temos tapeçaria, nós temos vários aspectos. E na área cultural, nós temos muitos talentos que podem produzir na arte musical, na dança, na poesia, né, na literatura de modo geral. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não haverá festa para evitar aglomerações de pessoas. Apenas uma live com as participações de vários artistas locais. É esta data de 25 de abril de 1874 que nós vamos comemorar. Uma live reunindo os artistas de Itacoatiara, vai haver balé de crianças, vai haver declamação de poesias de autores itacoatiarenses, vai ser lançado uma música sensacional pautada na origem de Itacoatiara, homenageando o cacique Mamorini, que foi o primeiro indígena dessa região do Médio Madeira e Baixo Amazonas, e da deusa Iruri, que é uma história mitológica contada na Europa, acontecida no território do antigo sertão que originou o município de Itacoatiara. Parabéns, Itacoatiara, cidade da canção e da pedra pintada. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Manuel Cruz. São 6h15 em Manaus, ainda interagindo aqui com os nossos ouvintes. Bom dia, a difusora, e já subindo de novo aqui o aplicativo. Bom dia ao grande jornalista Paulo Guerra, um exemplo de cidadão de boa índole e competência notória na sua profissão, que Deus esteja sempre acompanhando seus passos. São os meus desejos, e da minha esposa Raimundo Silva e Ametista. E nós temos uma informação lá de Nova Olinda do Norte. O Álvaro envia as parabenizações ao Paulo Guerra e também informa: em Nova Olinda do Norte, as águas do Madeira continuam subindo a poucos metros da igreja matriz de Nossa Senhora de Nazaré e São José. Parece que este ano nós vamos ter novamente uma nova enchente, Edson, uma nova grande enchente, por assim dizer. E como o Paulo costuma dizer, maior do que a de 53. 6h15 em Manaus. A Fundação Alfredo da Mata dá mais um importante passo para entrar de vez na era da governança digital. Foram atendidos na última quinta-feira os primeiros pacientes por meio do prontuário eletrônico, um marco para a instituição que vai deixando o papel para trás e inicia uma nova fase com a implantação da ferramenta IGIA Web e a digitalização de prontuários dos pacientes da instituição. A implantação oficial do prontuário eletrônico da FUAN será na segunda-feira. O objetivo é testar na prática o funcionamento da ferramenta, o acesso aos prontuários em formato digital, assim como a emissão de receituários, agendamento de novas consultas, dentre outras funcionalidades. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, concluiu o novo sistema viário da sede do município de Nova Olinda do Norte. O investimento de R$4.083.765,38, o contrato contemplou serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial e profunda, regularização do subleito, subbase, base, recapeamento e calçada em 6 quilômetros de 25 ruas distribuídas entre os bairros de Santa Ana, Sarapolândia, Conjunto da Caixa e Santo Antônio. A cidade de Tapauá, no interior do Amazonas, vai receber recursos federais para aplacar os impactos da cheia do Rio Purus. A portaria que autoriza o repasse de 671,59 mil foi publicada na sexta-feira no Diário Oficial da União. É a 12ª cidade amazonense a receber apoio da Defesa Civil Nacional para assistência humanitária desde o início das cheias no estado. Ao todo, as transferências somam 14,55 milhões de reais. O governador Wilson Lima e o presidente da República, Jair Bolsonaro, entregaram a segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas, localizado no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus, nesta sexta-feira. A obra é uma parceria entre a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour, e o Ministério do Turismo. Logo que chegaram ao novo centro, antes da cerimônia, Bolsonaro e Wilson Lima se reuniram com líderes religiosos, evangélicos, prefeitos e parlamentares do Amazonas. O governador destacou a importância da estrutura para o mercado de eventos no estado. Nós estamos entregando uma grande obra juntamente com o governo federal.
Era uma obra que estava parada quando eu assumi o governo em 2019, que é uma obra que vai comportar aqui, incluindo a primeira etapa, aproximadamente 10 mil visitantes. E pode sediar aqui vários eventos ao mesmo tempo. Isso daqui é o maior complexo para a realização de convenções do norte do Brasil. Wilson Lima disse que o espaço inaugurado credencia o Amazonas a receber eventos de grande porte, inclusive internacionais. Então hoje é o marco do estado do Amazonas, esse espaço que está sendo inaugurado aqui, e a gente já se preparando para esse momento de retomada das atividades econômicas no estado do Amazonas. Na solenidade, Bolsonaro agradeceu o ministro do Turismo, Gilson Machado, e o investimento da Caixa Econômica Federal para a construção pela importância do espaço para a atividade turística. Em seu pronunciamento, o ministro do Turismo, Gilson Machado, elogiou os atrativos turísticos do Amazonas. É um centro que vai aquecer realmente o turismo local. A ideia é trazermos grandes eventos para que o centro consiga receber esses eventos aí internacionais, nacionais. Isso aquece toda a economia e todas as atividades relacionadas ao turismo, né? Isso movimenta a cadeia de hotéis, de bares, de restaurantes, de passeios, de turismo de natureza. Enfim, é uma obra que nos deixa aqui muito orgulhosos por ser aqui em Manaus e esperançosos de que dias melhores com essa retomada das atividades virão. O presidente da Amazonas Tour, Sérgio Litaef, disse que este novo centro aquece toda a economia e todas as atividades relacionadas ao turismo. É um centro que vai aquecer realmente o turismo local. A ideia é trazermos grandes eventos para que o centro consiga receber esses eventos aí internacionais, nacionais. Isso aquece toda a economia e todas as atividades relacionadas ao turismo, né? Isso movimenta a cadeia de hotéis, de bares, de restaurantes, de passeios, de turismo de natureza. Enfim, é uma obra que nos deixa aqui muito orgulhosos por ser aqui em Manaus e esperançosos de que dias melhores com essa retomada das atividades virão. A Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde realizaram ontem treinamento em diretores e profissionais da saúde para a retomada do programa de brigadas contra o Aedes aegypti, mosquito vetor transmissor da dengue, chikungunya e vírus Zika, para atuação nas unidades de saúde do estado, que visa proteger os servidores e evitar a proliferação do mosquito no ambiente hospitalar. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVSAM apontam que 793.142 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira, sendo 571.396 da primeira dose e 221.746 da segunda dose. A Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de número 385, traz o diagnóstico de 829 novos casos de Covid-19, totalizando 366.798 casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 20 óbitos por Covid-19, sendo 5 ocorridos no dia 22 e 15 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.494 o total de mortes. 38 sepultamentos foram registrados nos cemitérios da capital do Amazonas nesta sexta-feira, 23. Desses, 4 foram de vítimas da Covid. O boletim apresenta ainda que 40.103 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,93% dos casos confirmados. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas e internados em Manaus, há 497 pacientes, sendo 205 em leitos, 32 na rede privada e 173 na rede pública, 281 em UTI, 72 na rede privada e 209 na rede pública e 11 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos
e graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde. Há ainda outros 70 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses 62 estão em leitos clínicos, 20 na rede privada e 42 na rede pública, 8 estão em UTI, 0 na rede privada e 8 na rede pública. No boletim consta também que há outros 163 pacientes internados com Covid-19 na rede pública do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Com a alegria de uma nova oportunidade de vida, Vanúzia de Souza Gomes, de 51 anos de idade, recebeu alta hospitalar na tarde de ontem no Hospital Delfina Aziz, em referência para casos de Covid-19. A paciente foi transferida de Rondônia para Manaus durante a Operação Gratidão e após todo o tratamento é a última entre os pacientes transferidos para Manaus a retornar ao estado de origem. Manaus durante a Operação Gratidão e após todo o tratamento a última entre os pacientes transferidos para Manaus e retornar ao estado de origem, como disse o Eduardo. Polícia. 6h27, vamos ao noticiário policial. Lauro de Souza Garcia, de 24 anos, Leandro Alves Bernardo, de 28, Paulo Henrique Batista Juan, de 27 e Geraldo Júnior Prado de Menezes, de 34, foram presos pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações, suspeitos de furtar cabos de uma empresa de telefonia. A prisão em flagrante ocorreu na madrugada desta sexta-feira na rua Eduardo Gentil, bairro São Francisco, zona sul de Manaus. De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da unidade policial, os suspeitos já eram investigados por outros furtos ocorridos na capital. Um motociclista de 28 anos morreu após ser atropelado na rodovia M010, estrada que liga Manaus à cidade de Itacoatiara, nesta sexta-feira. Segundo familiares, a vítima foi atingida por uma picape que tentou fazer uma ultrapassagem. Outro homem que estava na garupa da moto ficou ferido. De acordo com o padrasto da vítima, identificado como Mário Jorge, de 42 anos, o motociclista e o garupa voltavam de uma partida de futebol. O motorista da picape, de 65 anos, perdeu o controle do veículo e acertou a moto. Uma colisão, o condutor da moto não resistiu e morreu no local do acidente. O flaneirinha Mário José da Silva Costa, de 46 anos de idade, foi executado na madrugada desta sexta-feira dentro da própria residência localizada na Rua dos Antúrios, no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, os assassinos arrombaram a casa de Mário e o caçaram pelos cômodos da residência até o encontrarem ao lado da esposa, dormindo, e foi ordenado que a mulher saísse de perto e o flanelinha recebeu 7 tiros na cabeça. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por dívidas no tráfico, já que nada foi levado da residência do casal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime. Rafael Diniz Ribeiro, de 30 anos, foi encontrado morto na tarde de ontem em uma área de mata na comunidade União da Vitória, no bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Segundo informações de familiares para a polícia, o homem saiu de casa afirmando que iria buscar metais que havia encontrado naquela região, mas desapareceu. Moradores que passavam pela área de mata avistaram o corpo e acionaram a polícia, que constatou que o homem foi assassinado com tiros na nuca, tiros de espingarda. Familiares afirmaram não saber a motivação para o crime. O caso segue em investigação. Loteria. Uma mulher se apresentou à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor Procon em São Paulo como a ganhadora do prêmio esquecido de 162 milhões da Mega da Virada. O órgão informou que vai periciar o bilhete e a Caixa Econômica adiantou que ela tinha 90 dias para reivindicar o valor. De acordo com o Procon de São Paulo, a mulher, que tem mais de 65 anos, procurou a Fundação cerca de 10 dias depois do prazo para retirar o dinheiro que expirou no dia 31 de março. Ela disse que chegou a procurar uma agência da Caixa naquela data, mas como não levou o bilhete, foi mandada de volta para casa. A mulher disse que que o atraso foi devido à epilepsia, que faz com que sofra de lapsos de memória e confusão mental. No bilhete da mulher, que foi apresentado amassado, consta que a aposta foi feita no dia 31 de dezembro de 2020 em uma lotérica às 9h48 pelo valor de R$4,50. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.364 da América Sena, realizado na última quinta-feira, dia 22, no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O próximo concurso, de número 2.365, será neste sábado,
do prêmio é estimado em 22 milhões de reais. E vamos às loterias que foram sorteadas ontem, começando pela quina, concurso de número 5.547, que sorteou estas dezenas: 04 16 20 32 61 04 16 20 32 61. 5 acertos, não houve ganhadores, prêmio acumulado em 2.500.000 para o sorteio de hoje. 4 acertos, 65 apostas ganhadoras, prêmio R$7.029,08. 3 acertos, 5.273 apostas ganhadoras, o prêmio R$130,29. 2 acertos, 116.706 apostas ganhadoras, prêmio R$3,23. O assunto agora é Lotomania, concurso 2172, que sorteou estas dezenas: 02 03 04 08 09 13 16 20 25 29 30 32 38 49 51 53 54 55 69 e 82. 20 acertos, não houve acertador, acumulado em R$5.200.000 para o próximo sorteio. 19 acertos, 9 apostas ganhadoras, prêmio R$34.287,37. 0 acerto, não houve acertador. E o assunto agora, nós vamos falar de Loto Fácil, concurso de número 2.213. 15 acertos, não houve acertador, está acumulada em R$4 milhões. 14 acertos, 186 apostas ganhadoras, prêmio R$2.069,86. Atenção para as dezenas do concurso de número 2.213 da Loto Fácil: 03 04 05 06 07 08 10 16 17 18 19 20 22 24 25. Repetindo: 03 04 05 06 07 08 10 16 17 18 19 20 22 24 e 25. 6h36 em Manaus. Esportes. A paranaense Edna Alves Batista, de 41 anos, foi anunciada ontem pela FIFA como juíza de campo nas partidas de futebol femininas e masculina da Olimpíada de Tóquio, no Japão. Edna desponta como a única brasileira na lista de 25 juízes. Outros 2 árbitros do país também foram selecionados: Neuza Beck como árbitra assistente e Wagner Hewey como VAR. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, confirmou que a Argentina segue sendo uma das sedes para a disputa da Copa América. Em entrevista à Rádio Caracol, o mandatário tranquilizou o público, apesar das recentes declarações de Alberto Fernandes, mostrando preocupação com o crescente número de casos de Covid no país. Após uma campanha decepcionante no Campeonato Carioca, o Botafogo está no mercado em busca de jogadores para reforçar o elenco. Um dos nomes que o Alvinegro mostrou interesse foi o de Auremir, volante de 29 anos, que atualmente está no Cuiabá. A CBF sorteou nesta sexta-feira os duelos da terceira fase da Copa do Brasil, que conta com a entrada dos times classificados para a Libertadores, do 9º colocado do Brasileiro do ano passado, dos campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, além dos sobreviventes da etapa anterior do torneio. Os principais duelos da próxima fase do torneio ficam para o clássico local Ceará e Fortaleza, além de confrontos de 2 times da Série A, como teremos em Fluminense e Bragantino, Corinthians e Atlético de Goiás. Os confrontos ficaram assim: Santos e Cianorte, Palmeiras e CRB, São Paulo e 4 de Julho do Piauí, Fluminense e Bragantino, Ceará e Fortaleza, Grêmio e Brasiliense, América Mineiro e Criciúma, Atlético do Paraná e Avaí, Atlético Mineiro e Clube do Remo, Corinthians e Atlético de Goiás, Internacional e Vitória, Cruzeiro e Juazeirense da Bahia, Chapecoense e ABC de Natal, Flamengo e Curitiba, Vasco e Boa Vista do Rio de Janeiro. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou no início desta sexta-feira que a seleção brasileira enfrentará o Equador pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar
2022, no dia 4 de junho, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. 4 dias depois, 8 de junho, a equipe comandada pelo técnico Tite medirá forças com o Paraguai em Assunção. As duas partidas acontecem antes do início da participação da seleção brasileira na Copa América, programada para acontecer entre 11 de julho e 10 de julho na Argentina e na Colômbia. Eduardo Silva, o placar dos jogos de ontem. Campeonato Paulista, São Paulo 2, Santo André 0. Guarani 1, Palmeiras 2. Foi de virada. Novo Horizontino 1, Santos 0. E os jogos de hoje? Campeonato Pernambucano, às 19 horas tem Retrô e Esporte Clube Recife. No Campeonato Paranaense, às 16 horas, Curitiba e Paraná Clube. No Campeonato Gaúcho, todos os jogos às 21 horas tem Ipiranga e Grêmio. Internacional e Esportivo, São Luís e Aimoré. Novo Hamburgo e São José. Juventude e Brasil de Pelotas. No Campeonato Mineiro, apenas uma partida. Às 19 horas tem Atlético e Atlético Mineiro. No Campeonato Carioca, 3 partidas. O primeiro às 16 horas entre Resende e Vasco. Às 19 horas, Flamengo e Volta Redonda. No mesmo horário, Português e Boa Vista. E a Copa do Nordeste tem apenas 2 encontros. O primeiro às 16 horas entre Ceará e Vitória e o segundo às 20h30 entre Fortaleza e Bahia. Agora são 6 horas e 40 minutos em Manaus. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, em uma semana marcada pela novela do orçamento, pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima e exterior favorável. A moeda norte-americana subiu 0,78% e vendida a R$5,49,82. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta sexta-feira após a aprovação do orçamento de 2021, em meio ao clima favorável no exterior, com dados positivos da economia dos Estados Unidos. O Ibovespa subiu 0,97% a 120.530 pontos. A semana teve queda de 0,48%. O Ministério da Economia levou para 286,011 bilhões a previsão para o rombo nas contas do governo neste ano. O valor consta do relatório extemporâneo da avaliação das receitas e despesas divulgado nesta sexta-feira. Com a nova previsão de rombo fiscal, o governo estima que o déficit primário ficará acima da meta do déficit de até 2,118 bilhões prevista no orçamento da União de 2021. O Banco Central apresentou ontem em sua página na internet o questionário Pré-Copom encaminhado a profissionais do mercado financeiro. As respostas para o questionário servirão de base para a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, sobre a Selic, a taxa básica de juros, atualmente em 2,75% ao ano. O próximo encontro do Copom ocorre em 4 e 5 de maio. O governo deve abrir mão de 365,2 bilhões de reais em receitas em 2022, com isenções, subsídios e desonerações a setores específicos. O valor equivale a 4,11 do produto interno bruto, PIB, e se concretizado representará um aumento de relação ao esperado para 2021 de 4,02%. A alta vai na contramão do plano de redução prometido pela equipe econômica e que foi fixado na Constituição por meio da PEC emergencial. Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro prometer a líderes de 40 países que iria dobrar os repasses públicos para as áreas de fiscalização ambiental, o governo federal anunciou um corte de 240 milhões de reais no orçamento geral dedicado ao Ministério do Meio Ambiente. A Receita Federal informou ter aberto nesta sexta-feira as consultas a mais um lote residual de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020, referente ao ano base 2019. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet, pelo telefone 146, pelo aplicativo de tablets e smartphones. Ao todo, 120.268 contribuintes receberão 183 milhões em 30 de abril, de acordo com a Receita. 6h45 é a hora certa. A Petrobras está envolvida em 5 grandes processos de arbitragem em modalidade de resolução de conflitos sem a participação do Poder Judiciário, com investidoras que buscam o ressarcimento de perdas decorrentes de eventual comunicação falsa ou incompleta ao mercado por parte da companhia. A conta para a estatal, caso todos os processos tenham decisão desfavorável para a companhia, pode chegar a 60 bilhões de reais. Os países membros do Mercosul precisam de mais liberdade para negociarem acordos bilaterais
bilaterais defendeu ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em sessão temática no Senado sobre o aniversário de 30 anos do bloco, ele declarou que a flexibilidade para cada país negociar acordos individuais aumenta a integração internacional, respeitando o ritmo de cada sócio. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, informou nesta sexta-feira que o orçamento de 2021 não traz recursos para a realização do censo demográfico e que, portanto, a pesquisa será adiada. A diretoria colegiada da Anvisa marcou para as 18 horas da próxima segunda-feira uma reunião extraordinária com o objetivo de avaliar pedidos de importação da vacina russa contra a Covid-19, Sputnik 5, feita por estados e municípios. A Procuradoria-Geral da República denunciou ontem 9 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro em esquema de venda de sentenças, incluindo o desembargador Ronaldo Eurípide de Souza, do Tribunal de Justiça de Tocantins. O magistrado é acusado de atuar de forma favorável em processos de loteamento Costa Esmeralda e da empresa sul-americana de montagens, ENSA, em troca de 13 milhão ou 1,3 milhão de propinas que teriam sido levadas por meio de contratos simulados. 6:47 em Ibanal. Sobrevivente da Covid-19 tem um risco 59% maior de morrer dentro de 6 meses após a infecção, aponta um estudo publicado na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo. A pesquisa sobre Covid longa, uma das maiores já feitas sobre as sequelas da infecção pelo vírus, revela que muitas pessoas estão sofrendo não apenas uma série de problemas de saúde depois da cura, mas também passam a ter uma chance maior de não sobreviver nos meses seguintes. As sequelas deixadas pelo Covid-19, os pacientes já atingem 1,4 milhão de brasileiros e podem criar uma nova crise sanitária dentro de um sistema de saúde já colapsado. A preocupação de médicos e cientistas é com a possibilidade de faltar ambulatório e profissionais da saúde para atender as pessoas que ficaram com sequelas da Covid-19. Quase 1/4 dos municípios brasileiros teve de interromper a vacinação contra a Covid-19 nesta semana por falta de imunizantes para a primeira dose. O dado é de um levantamento da Confederação Nacional de Municípios que apurou a situação de 2.096 prefeituras entre 19 e 22 de abril. A vacinação contra a Covid-19 em Aracaju, por exemplo, vai ser suspensa neste final de semana. A previsão é que o serviço seja retomado na próxima segunda-feira, dia 26. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde no final da tarde desta sexta-feira. As taxas de ocupação de leitos de UTI para atendimento de pacientes com Covid-19 estão acima de 90% em 14 estados e do Distrito Federal. Outras 7 unidades da federação possuem atualmente uma taxa acima de 80%, o que é considerado um patamar crítico. Só em 5 estados a ocupação está em um nível considerado como intermediário ou abaixo disso, o que indica que a intensidade da pandemia se mantém em muitas regiões do país, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Observatório da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. O Brasil registrou 2.866 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou nesta sexta-feira 386.623 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.514. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 17%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença. Foi a maior queda desde 11 de novembro, quando a média móvel de mortes apresentou queda de menos 27%. É a primeira vez desde 12 de novembro que esse indicador apresenta tendência de queda. Balanço da vacinação contra a Covid-19 desta sexta-feira aponta que 28.765.257 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados ontem à noite. O número representa 13,58% da população brasileira. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, prorrogou nesta sexta-feira por mais 90 dias o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Jerusalém Oriental estava agitada pouco depois da meia-noite de sábado por conta dos confrontos entre palestinos e a polícia israelense durante o Ramadã, em meio a foguetes disparados por militantes da faixa de Gaza.
e protestos em cidades palestinas na Cisjordânia ocupada. A tensão está mais alta do que o normal na cidade sagrada após protestos na quinta-feira de jovens palestinos irritados com as medidas restritivas contra aglomerações durante o mês sagrado muçulmano e de israelenses enfurecidos pelos recentes ataques palestinos contra judeus religiosos. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida celebrará uma missa hoje, dia 24, às 12 horas, ao meio-dia, portanto, horário de Brasília, em memória aos 1,5 milhão de mártires do genocídio armênio cometido pelas forças do Império Otomano contra a população civil da Armênia. A iniciativa da missa partiu do Consulado Geral Honorário da República da Armênia em São Paulo. A Basílica de Nossa Senhora, localizada em Aparecida, no interior paulista, é a segunda maior igreja católica do mundo, ficando atrás apenas do Vaticano. Manaus, 6h51. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando pelo centenário Jornal do Comércio, que estampa: Bolsonaro cumpre agenda propositiva em Manaus. O que diz o Amazonas em Tempo? Visita presidencial. Visita de Bolsonaro reflete polarização política no Amazonas. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Rota da droga. Novo entreposto do tráfico pelo Rio Negro. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai, Manuel Cruz e Baldino Castro. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nós voltamos amanhã às 6h30.